Dando sequência ao que nós discutimos semana passada, falando um pouquinho sobre educação, pedagogia dentro do esporte, essa semana daremos sequência a isso fazendo uma pergunta norteadora. Então seria uma pergunta que vai direcionar a nossa aula. Que pergunta é essa? Que tipo de cidadão queremos formar com o nosso processo de iniciação ao esporte? Pensando nisso, o esporte ele não pode ser apenas a reprodução de movimentos. Sempre quando a gente fala do esporte, muitas vezes a gente pensa assim, a gente tem que formar um repertório motor, ter uma percepção espacial, adaptar as capacidades físicas, melhorar as capacidades físicas, ter uma noção do jogo. Então, trazer todo esse repertório técnico e tático para melhor ter uma jogabilidade, vamos dizer assim, quanto ao nosso atleta, ao nosso praticante que está iniciando o esporte. Só que, será que isso é suficiente para criar o cidadão que queremos para a sociedade? Será que o esporte é somente isso? Reprodução de movimento, reprodução motora de forma técnica e tática para o esporte? Seria só isso? O esporte, a prática de esporte, é só isso? Então, quando a gente pensa na ONU, na Unesco, e o que eles recomendam para o papel do esporte, que o esporte vá muito além do desenvolvimento físico e motor. Então, quando a gente fala além, não é só esse repertório técnico e tático, não é só um desenvolvimento das capacidades físicas, percepção espacial, habilidades motoras, não, ele tem que ir além. E além como? Então, o ensino do esporte não pode ser baseado na reprodução mecânica, apenas nos gestos esportivos, habilidades físicas, sem possibilidade para a criação. Mas calma aí. Então, o esporte, eu não posso só focar nisso? Por quê que eu não posso só focar nisso? Porque eu tenho que dar a possibilidade à criação, a possibilidade de participação de todos. E que a aprendizagem vai muito além do esporte. Por quê? Será que essa jovem, esse adolescente, essa criança que vai iniciar o esporte, será que eles viverão somente do esporte? Será que a vida deles inteira será somente o esporte? Não, eles têm relações com outras pessoas, relações dentro de uma sociedade, com pais, amigos, parentes, uma gama de pessoas que ele vai se relacionar e uma gama de regras que ele vai ter nessa sociedade. Então, o esporte, ele é uma ferramenta educacional, ele é uma ferramenta de aprendizagem e ele é uma ferramenta que ele tem que ir muito além da parte mecânica, apenas da reprodução. Mas por que reproduzir esses movimentos? Então, aí que surge a criação, aí que surge o pensamento crítico quanto ao movimento. Tem uma frase muito interessante que fala que a prática esportiva como ferramenta de aprendizagem. Então, utilizar do esporte para ensinar. Isso pode ser o determinante que você, além de preparar o seu atleta, sim, na iniciação esportiva, mas focar muitas vezes na criação desse cidadão, preparando-o para a sociedade. Então, a pedagogia do esporte, ela vai focar na preparação do cidadão. De que forma? Ele vai preconizar, ele vai priorizar a formação do cidadão por meio do esporte, para além do desenvolvimento de habilidades técnicas e capacidades físicas. Então, novamente aquela pergunta norteadora. Ele não se preconiza apenas, não se foca apenas nas habilidades técnicas, nas capacidades físicas, mas pensa no cidadão que vai viver em sociedade, que vai se sociabilizar com demais pessoas. Então, o esporte é um meio para a formação desse cidadão. E aí é necessário uma reflexão sobre as concepções de mundo e homem, na escolha de uma tendência educacional coerente
Que tendência educacional coerente é essa? É tudo mais aquela metodologia que a pedagogia do esporte vai pensar. Em uma metodologia para formar aquele cidadão crítico, pensativo quanto ao que ele faz dentro do esporte. Será que eu devo chutar uma bola dessa forma? Será que eu devo, após receber, eu já passar a bola? Ou primeiro eu preciso ter o domínio dessa bola para olhar como está os meus adversários e meus companheiros distribuídos em quadra, e se eu posso tocar, se eu posso me movimentar em direção ao gol, se eu posso retornar a bola para o goleiro, o que eu posso fazer nesse momento? E aí vem o cidadão crítico pensar no que ele está fazendo, e aí, olha que interessante desse exemplo que eu passei para vocês. Como que é a minha relação com os demais jogadores, meus companheiros, meus adversários, no jogo em si? Se eu não tenho uma conexão de sociabilização, se eu não tenho uma conexão positiva quanto aos demais companheiros de equipe e até meus adversários, talvez eu não vou conseguir desenvolver tão bem as minhas capacidades físicas, meus movimentos, porque eu não vou saber tocar uma bola, eu não vou querer isso, eu não vou querer compartilhar do jogo e fazer nada mais do que o esporte coletivo. Olha que interessante. Então, Paulo Freire, ele fala que tem princípios pedagógicos do esporte. Então, assim, como que são esses princípios pedagógicos? Ele fala de 4 princípios pedagógicos, que é ensinar esporte a todos, ensinar bem o esporte a todos, ensinar mais do que o esporte a todos e ensinar a gostar de esporte. Então, esses são os 4 princípios pedagógicos do esporte. Então, se a gente pensar nos 4 princípios, é o ensinar, mas o ensinar o esporte a todos. Então, vamos falar sobre isso. Princípios pedagógicos do esporte. Então, vamos lá. Ensinar o esporte a todos. Contrapor a tradição tecnicista excludente. O que seria isso? Quando você já ouviu falar de tecnicismo, mais à frente, em algumas aulas à frente, nós vamos discutir bastante sobre isso, do tecnicismo. Só que essa visão tecnicista é apenas o dar prioridade àqueles que têm mais habilidades, aqueles que se desenvolvem mais naquele esporte. Então pense assim, tem aqueles jogadores, aquelas jogadoras dentro do vôlei, por exemplo, que se destacam muito mais, e eu só dou oportunidade para eles jogarem, para eles desenvolverem nas minhas atividades. E eu acabo tendo uma aula excludente, eu começo a excluir os demais participantes, os demais alunos, porque eu não estou focando no todo, eu estou focando apenas em uma parte que tem mais habilidade, mais capacidade quanto ao movimento do gesto motor do esporte, do vôlei propriamente dito, quanto ao exemplo. Então isso é muito interessante, assim. Será que isso é vantajoso? Isso é o legal? E Paulo Freire contradiz isso e fala que não. O ensinar o esporte deve ser a todos. Então ensinar o esporte aos diferentes grupos de pessoas, criando condições didático-pedagógicas para que todos possam participar e aprender. Então é nada mais do que você começar a dar mais condições, você fazer adaptações quanto muitas vezes à prática daquele esporte, quanto aos jogos pré-desportivos, que aí eu vou explicar um pouquinho no final até desse slide. Você fez pequenas adaptações pensando no quê? Na participação de todos. Então, onde os habilidosos se destacam mais, também não tirar eles da atividade. Eles vão participar, junto com aqueles que têm menos habilidade. Todos vão participar, só que aí eu vou ter que fazer pequenos ajustes, pequenas adaptações para que todos possam participar. Isso eu vou dar um exemplo bem bacana daqui a pouco. Ensinar bem o esporte a todos. O ensinar bem o esporte a todos, não apenas a participação seja garantida. Então não adianta eu fazer todas essas adaptações para que tanto aquele que tem habilidade como aquele que não tem habilidade participe, mas a aprendizagem seja efetiva para os dois. Então eu tenho que fazer avaliação, monitoramento e ajuste das aulas que devam ser constantes. Não adianta eu fazer isso em uma aula, 2 aulas. Isso tem que ser constante, isso tem que se manter. Todos devem evoluir nas atividades de acordo com suas potencialidades.
Então, assim, ó, vamos lá. O exemplo que eu ia dar pensando no ensinar o esporte a todos, que é o primeiro, e ensinar bem o esporte a todos, que é o segundo. Pensem assim, ó. Se aqueles que têm mais habilidade, o que pode acontecer num exemplo de um jogo de futebol? Eles podem pegar a bola e não querer tocar para ninguém, principalmente para aqueles que têm menos habilidade. Porque eles falam, não, aqueles alunos ali vão perder a bola. Então, que adaptação que eu posso fazer simples numa aula? Então eu posso apenas falar assim, a bola tem que passar no pé de todos os integrantes do time para poder chutar no gol. Então todos vão ter a possibilidade de tocar na bola. Tanto as pessoas que têm mais habilidade como os que têm menos habilidade. Outras adaptações que eu posso fazer. Só pode marcar gol fulano que está com a camisa tal. Então fulano que está com a camisa tal, eu posso colocar ele como aquele que tem um pouco menos habilidade. Porque aí nisso os demais vão tocar a bola para ele e ele também vai começar a desenvolver para tentar se equilibrar, talvez, aprender um pouco mais e até se aproximar daqueles que têm mais habilidade. Então isso são pequenas adaptações e isso deve ser constante, isso deve ser mantido por várias aulas. Não posso fazer uma adaptação em uma aula e só, eu tenho que fazer em várias aulas. Mas aí assim, o que deve ser pensado é que eu não posso deixar aquele que tem mais habilidade também não se desenvolver. Os dois têm que se desenvolver meio que equiparados. Porém, aquele que vai ter mais habilidade vai desenvolver um pouco mais em relação àquele que tem menos habilidade. Ou talvez não. Olha que interessante. E aí eu falei para vocês assim, né? Pode ser bom ou pode ser nem tanto assim, que eles crescerem de forma diferenciada, né? E aí eu vou dar um exemplo no final desse slide que eu acho muito interessante para a gente ter um embasamento melhor quanto a isso do desenvolvimento, tanto aqueles que têm mais habilidade do que aqueles que têm menos habilidades, né? Mas vamos lá. E aí o terceiro, né? Ensinar mais do que o esporte a todos. Faz relação direta com a formação do cidadão, para além do desempenho físico-técnico. Propiciar que o aluno consiga compreender suas práticas, discuti-las, participar do planejamento, ter iniciativa, lidar com as emoções. Então assim, lidar com as emoções. Aqui tem um errozinho, mas depois eu arrumo para mandar para vocês. Mas quanto lá, lidar com as emoções, ter iniciativa, participar do planejamento. Como isso? O aluno sim tem que participar do planejamento. Ele muitas vezes tem que entender por que ele está fazendo aquilo e por que ele vai fazer aquilo. Como fazer aquilo melhor. Às vezes ele dá a ideia do que fazer e dar a situação para ele escolher formas de resolver aquilo, de fazer aquilo melhor. Você não precisa perder o gesto técnico, que muitas vezes é uma segurança, que ele fazendo o gesto técnico ele tem menos risco de lesão, mas você às vezes dá a possibilidade para ele criar, muitas vezes, uma forma melhor de usar aquele gesto técnico. Isso é importante. Então isso é o ensinar mais do que o esporte. É organização. Muitas vezes você ensinar o esporte e como ele organizar as regras daquele esporte, sem ele conhecer. Ele muitas vezes não vai conhecer no começo, no início mesmo da prática esportiva, do início do nossa aprendizagem do esporte, ele não conhecer as regras do esporte e ele começar a criar as regras daquilo. E aí depois o professor vem podando, vem falando, não, essa regra não faria sentido por causa disso, disso e aquilo, mas você dá a oportunidade. Isso é a criação, isso é participação. Ele participar, ele vai discutir, ele vai ter um planejamento quanto àquilo. E aí ele poder lidar com as emoções, como ele vai interagir com seus amigos, como ele vai interagir com os demais para a criação muitas vezes daquilo que ele quer colocar dentro do esporte. Criar esportes pré-desportivos, adaptações. Esporte pré-desportivo, você faz preparações para o esporte em si. Então você começa a colocar pequenas regras para alterar, pensando às vezes num trabalho de fundamentos daquele esporte específico, só que você já está jogando, só que sem as regras mais rígidas quanto ao esporte, mas regras mais adaptadas, regras mais
flexíveis. E aí o aluno pode ter a criação dessas regras. E por último, ensinar a gostar de esporte. Estimular o gosto e o prazer pela prática esportiva, garantir longevidade na prática. Olha que interessante, quantos casos nós vemos de crianças e jovens que fizeram atividade física na escola, que participaram de algum esporte na adolescência, na infância, e depois eles abandonaram totalmente o esporte e deixaram de gostar do esporte, deixaram de ter prazer em assistir, em participar, porque aquilo não foi prazeroso para ele, aquilo não foi uma experiência positiva para ele. Então, nós temos que fazer com que o aluno goste daquilo que ele faz. E se ele não estiver gostando, incentivar muitas vezes a ele fazer outro esporte, que talvez seja mais prazeroso para ele, que seja às vezes mais agradável. Porém, não deixar de praticar esporte, porque o esporte tem muita importância. Pensar em qualidade de vida, saúde, melhora das capacidades físicas, melhora do raciocínio lógico. Então pensar o quê? No desenvolvimento de forma muito mais ampla, não só apenas praticar o esporte. Isso é muito importante para nós profissionais da educação física. E aí a gente tem aqui uma pequena adaptação da ampulheta do desenvolvimento de Galahu. Essa ampulheta, eu só queria que vocês olhassem bem para aqui, ó. Aqui nessa parte aqui é a idade aproximada. Então a gente vai pensar aqui, ó, de 4 meses a 1 ano de vida, são os movimentos reflexivos. Então nessa parte aqui, ó, no meio a gente tem as fases do desenvolvimento. E no final aqui do lado direito, nós temos os estágios de desenvolvimento motor. Então, quais estágios do desenvolvimento motor temos nessa faixa etária? Então, o que eu queria que vocês dessem ênfase e visualizassem mais é essa parte aqui, ó, que está aqui. Movimentos fundamentais e movimentos relacionados às habilidades esportivas. Então, deem uma olhada nessas duas partes. Então, aqui a gente está falando de 2 a 3 anos, de 4 a 5 anos e de 6 a 7 anos. E nós temos, nos movimentos fundamentais, estágio inicial, de 2 a 3 anos, estágio elementar, de 4 a 5 anos, e estágio maduro, de 6 a 7 anos. Quanto aos movimentos, então, desenvolvimento dos movimentos, né? E aqui, quando a gente fala dos movimentos relacionados às habilidades esportivas, então aqui movimentos mais próximos do gesto motor do esporte, propriamente dito. Então nós temos aqui de 7 a 10 anos, de 11 a 13 anos e acima de 14 anos. De 7 a 10 anos, estamos no estágio geral. De 11 a 13 anos, estágio específico. E acima de 14 anos, estágio especializado. Ah, professor, o que é isso? Vamos lá. Fases dos movimentos fundamentais. Então, primeiro, nós temos aqui, são os movimentos estabilizadores, os quais visam o equilíbrio, como rolamento para frente, equilibrar-se em 1 ou 2 membros, de 1 ou 2 apoios, né? Movimentos estabilizadores, pense em nada mais do que equilíbrio. A pessoa ter equilíbrio, ela fazer um deslocamento e voltar ao equilíbrio. Então ela entra para o equilíbrio dinâmico e vai para o equilíbrio estático. Movimentos locomotores, em que há uma mudança de posicionamento do corpo, tendo como referência um ponto fixo. Exemplo, correr, saltar. Então, é o deslocamento do corpo. É a pessoa, muitas vezes, andar. Ela vai ter que andar. Correr, ela vai se deslocar. Ela vai fazer pequenas mudanças, alterações, para poder se deslocar de um ponto a outro. E saltar, ela vai se deslocar num sentido vertical, e ela vai se movimentar e voltar ao seu ponto de origem. Movimentos manipulativos, em que há aproximação ou distanciamento de um determinado implemento, como chutar, receber, arremessar. Manipulativos, pense em manipulação de objetos, que ele vai manipular muitas vezes uma bola de basquete, uma bola de vôlei com as mãos, com os pés ele vai manipular uma bola de futebol, uma bola de futsal. Então, são movimentos de manipulação de determinados implementos e objetos. E aí é um ponto interessante. Cada uma dessas categorias pode estar em 3 estágios de desenvolvimento: inicial, elementar e maduro. Fica claro a necessidade de atividades diversificadas,
a fim de explorar de forma ampla tais categorias e gerar um maior desenvolvimento. Então pense, um estágio inicial, que ele está aprendendo o movimento, que ele está pegando elementos que ele já tem para fazer aquele movimento. Elementar, ele está numa transição, ele já está conseguindo usar aquele movimento de forma mais ampla, de forma mais eficiente, muitas vezes ele consegue combinar algumas coisas quanto aquele movimento, e de forma madura aquele movimento já se tornou comum e ele faz aquilo de forma bem simples, bem tranquila, às vezes sem muito gasto energético, porque ele já aprendeu todo o movimento. Então, ele muitas vezes, olha que interessante, não é isso, esses 3 pontos, inicial, elementar e maduro, não é só fazer o movimento, ele tem que raciocinar quanto ao movimento, ele tem que pensar sobre o movimento. Então, ele aprendeu um movimento novo. O que muda isso para ele? Então, ele vai ter que mudar pequenas posições do seu corpo para poder executar aquele movimento. Elementar, ele vai já aprender muito mais o movimento, já refinar um pouco mais o movimento, e muitas vezes ele vai juntar combinações para melhor fazer aquele movimento. E maduro, quando aquele movimento já se torna comum para ele, e aí ele vai fazer esse movimento de forma muito mais fácil. Pensem assim, ó, uma bola de basquete, e ele vai aprender o arremesso do basquete. Então ele tem que primeiro pegar a bola, ele tem que saber o peso da bola, ele tem que reconhecer isso, ele tem que saber a força que ele vai aplicar na bola para que a bola faça uma parábola e caia dentro da cesta. Então é um movimento inicial que ele vai ficar repetindo e entendendo qual a diferença desse movimento do arremesso do basquetebol para outros movimentos que ele já fazia. E aí ele vai começar a posicionar melhor a mão, já a gente está falando do elementar, onde ele posiciona melhor a mão, onde ele posiciona melhor seu corpo, onde ele sabe distribuir toda a base de equilíbrio dele, estabilizadores, locomotores, eles muitas vezes vai fazer aquele arremesso em movimento. E manipulativos, ele vai conseguir movimentar melhor a bola, muitas vezes fazer uma finta com a bola para tirar do adversário e saber fazer um arremesso muito melhor. E aí maduro, quando ele já está tudo isso de forma plena, então ele já faz o movimento de forma muito mais tranquila, de forma muito mais expressiva, de forma bem madura quanto ao movimento. E isso ele já aprendeu essas etapas. E aí esses foram então os movimentos fundamentais. Ah, mas professor, mas você deu um exemplo quanto já ao esporte. Sim, porque esses movimentos fundamentais que esse atleta vai fazer, eu vou até voltar na ficha do Galahu para vocês terem uma base melhor. Então assim, ó, movimentos fundamentais, olha lá, de 2 a 3 anos, de 4 a 5 anos, de 6 a 7 anos. Esses movimentos fundamentais aqui, a gente está falando de fases em que nós vamos fazer vários movimentos com ele, vários movimentos. Ele vai pegar qualquer bola, não precisa ser uma bola de basquete propriamente dito, mas ele vai arremessar, ele vai lançar, ele vai correr, ele vai saltar, ele vai fazer todos os movimentos possíveis que eu vou fazer para esse meu atleta, não muitas vezes pensando só no esporte, mas pensando em tudo que aquele esporte engloba. Muitas vezes pensando em vários esportes, não necessariamente às vezes o basquete, mas pensando às vezes em vários esportes, vários movimentos que vão criar um acervo cultural de movimentos para esse meu aluno. E aí depois, quando eu entro na fase de movimentos relacionados às habilidades esportivas, ele já está muito mais preparado. E aí quando ele faz aquele arremesso que eu falei para vocês, ele vai conseguir usar melhor tudo aquilo que ele fez anteriormente, ele consegue desenvolver muito bem isso. Então vamos lá, aí a gente entra na fase motora especializada, que são os movimentos relacionados às habilidades técnico-esportivas. Então essa fase especializada é o período no qual as habilidades motoras fundamentais, lembra lá, locomotoras, estabilizadoras, manipulativas, são refinadas. Olha que interessante. Então, nós vamos refinar isso. Quando a gente começa a pegar aquele arremesso que ele fazia de forma grossa, vamos dizer assim, não tão voltada para o basquete,
e nós vamos começar a refinar, colocar o movimento técnico, o gesto técnico do basquete, o apoio das duas mãos na bola, um apoio da mão fica de forma lateral, enquanto a mão dominante fica quase por baixo da bola quando ele vai iniciar o gesto técnico, e aí ele vai fazer um movimento de extensão somente com a mão dominante, enquanto a mão não dominante, que está do lado da bola, ela fica posicionada de uma forma que ela vai dar sustentação e equilíbrio para que essa bola consiga sair na mesma direção que eu estou apontando para a cesta, sem ter mudanças de direções, e aí ela consiga cair e alcançar o seu alvo, que é o que? Marcar o ponto da cesta. Então, é onde eu vou refinar os movimentos, combinar e elaborar de acordo com a exigência de determinadas situações do contexto do esporte. Então lembra lá, ele vai pegar a bola, vai fazer um arremesso, mas ele não vai fazer um arremesso sempre parado. Ele vai ter que fazer um arremesso em deslocamento, ele vai ter que receber uma bola e já segurar a bola do jeito correto para ele poder fazer a cesta. Muitas vezes ele vai fazer uma cesta próximo da tabela, um momento ele vai fazer a cesta um pouco mais afastado da tabela, então isso pode mudar sim o gesto técnico dele. Então são pequenos ajustes de forma refinada quanto ao movimento técnico esportivo. Então assim, ó, pensa lá, um outro exemplo, desempenhar um drible do basquete, envolve movimentos combinados de locomoção, que ele vai ter que correr, e manipulação, que ele tem que quicar a bola no chão, então ele tem que bater a bola no chão enquanto ele corre. Então a gente pensa nisso, que ele está combinando, olha que ele está combinando locomoção com manipulação. Para um melhor desempenho, uma ginasta precisa de habilidades de locomoção e de estabilização, assim como outras habilidades para poder fazer um gesto dentro do esporte. Então olha isso, o atleta vai fazer o drible, ó, ele bate a bola com a mão esquerda, então ele quica a bola com a mão esquerda e passa a bola entre as pernas para receber com a mão direita e manter o drible e a mudança que ele está fazendo de direção. Então ele está fazendo um movimento de locomoção junto com o movimento de manipulação. Olha que interessante. Então o atleta está fazendo o quê? O drible, e ele tem que fazer um movimento para desvencilhar de um adversário. Então ele faz o gesto para melhor tirar do adversário nesse momento, e depois no final ele vai combinar com o arremesso. Então olha o que ele faz, ele dribla, ele tira o adversário da posição, apoia do outro lado e faz o arremesso. Então pense na ginasta, que ela vai ter que fazer um movimento de deslocamento, né, de locomoção. Então ele vai se deslocar numa direção, e ela tem que fazer um movimento de estabilização, porque ela não pode perder o equilíbrio durante os saltos. Ela tem que manter o corpo dela alinhado, estabilizado quando faz os apoios com as mãos e os pés para poder fazer os giros. Então olha que interessante, ela combina os movimentos para juntar melhor ao gesto técnico esportivo. É isso aí. Agora vamos falar de capacidades físicas, mas antes de falar de capacidades físicas eu vou dar uma pausa no vídeo para ele não ficar muito longo, e aí isso vai dar uma continuidade na parte 2, tudo bem? Então vamos lá, muito obrigado, e vamos continuar na parte 2 desse vídeo.